Falando sobre a santificação das nossas almas, hoje é a última mensagem nesse assunto. E nessa mensagem nós vamos estar vendo cuidando das almas uns dos outros. Por quê? Porque nós vamos aprender que da mesma forma que o Senhor cuida das nossas almas, do nosso coração, Ele também deseja que nós sejamos usados nas mãos dEle como instrumentos para cuidar das almas dos outros, dos corações dos outros. Agora é aquela parte onde nós vamos entender como que nós podemos ser uma bênção na vida dos outros, certo? Então nós vamos estar vendo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 18, e depois capítulo 5, versículos 9 a 14. E tem dois versículos chaves nesse texto que eu gostaria de frisar aí, são os versículos que nós vamos tomar como base para nós hoje à noite, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Dos versículos 13 ao 17, nós vamos somente citar algumas coisas, a chave aqui é o versículo 18, tá bom? E aí depois nós vamos ler capítulo 5, versículos 9 a 14. A palavra de Deus diz assim, então preste bastante atenção no texto e veja aqui a coerência, né, dos fatos aqui. Então diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18, chave para nós aqui. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora pula para o capítulo 5, versículo 9 em diante, versículos 9 a 14. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, para que por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, versículo 11, versículo chave, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem entre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e nos abençoe agora, né, com tudo isso que nós vamos estar vendo. Irmãos, hoje então, sendo a nossa última mensagem sobre a santificação da alma, bem específica sobre a santificação da alma, nós vamos aprender aqui a forma como nós podemos abençoar os outros, assim como o Senhor nos abençoa. O Senhor cuida de nós, né? As irmãs cantaram hoje, né? Nenhum amigo há igual a Cristo, né? Então tem tudo a ver com isso, porque Cristo cuida de nós. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar, né? Então o Senhor cuida de nós, mas também nós vamos ver que o Senhor cuida de nós e uma das coisas que nós devemos fazer é cuidar dos outros. Eu sei que fica meio chato falar isso, né, num contexto que a gente vive, mas é cuidar da vida do outro. É cuidar da vida do outro mesmo. Sabe aquela frase que muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas dizem, cuida da sua vida. Isso não existe no meio cristão. Ninguém é chamado para cuidar da própria vida dentro da igreja de Cristo. Isso não existe no meio cristão. Cuida da sua vida. Não. Isso não funciona. Então, se algum irmão em Cristo, infelizmente, por um momento de ira ali e insatisfação por algum motivo, dizer para você, cuida da sua vida, você pode dizer para ele assim:
Não, a Bíblia diz que eu devo cuidar da sua vida, e eu vou cuidar da sua vida. Agora, claro, a não ser que ele não permita isso, né? Porque também não tem como a gente, né? Tem de paz com todos os homens, se possível. Bom, aí é outra história, né? Enfim, a Bíblia nos dá a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, e eu acho que não existe dúvida entre nós aqui quanto a isso. Existe. Todos nós sabemos disso. Não sabemos que nós devemos cuidar uns dos outros? Tanto é que, se você quer um capítulo interessante sobre isso, Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, quando ele fala sobre o paradoxo ali entre fé e obras, né, ele vai mostrar ali a respeito a relação entre a fé e as obras. Aí logo depois ele diz ali a respeito da fé na prática. Aí ele diz ali, né, que se algum irmão ou irmã chegar até você, estiver com falta de roupa ou falta de mantimento cotidiano, alguém simplesmente vai dizer: ide em paz. Não, vai em paz. Fica sossegado, fica tranquilo. Eu vou orar por você. Não, isso não existe. Se está em nosso poder ajudá-lo, nós devemos ajudá-lo. A Bíblia diz, por exemplo, em Romanos capítulo 12, vários mandamentos ali. Romanos capítulo 12, alguns dos mandamentos recíprocos. Ele diz ali: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí ele diz também: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Ele diz também: comunicai com os santos nas suas necessidades. Ou seja, o que nós encontramos na palavra? É o fato de que nós devemos cuidar uns dos outros. Nós, como igreja de Cristo, nós temos que cuidar uns dos outros. E esse cuidado, ele se estende não somente para mantimento cotidiano, né? Uma ajuda física, uma ajuda financeira numa necessidade, uma ajuda, seja no que for, qualquer no sentido físico. É responsabilidade da igreja ajudar o seu próximo, o seu irmão em Cristo. A Bíblia diz: fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, os de casa, os de dentro, a família de Deus. Nós temos que ajudar uns aos outros. Portanto, se algum irmão ou irmã tiver alguma necessidade, nós precisamos saber para te ajudar. Nós precisamos te ajudar. Essa é a vontade de Cristo para a sua igreja. Mas o cuidado que nós devemos ter uns com os outros, ele não se restringe somente nessa parte física, nessa parte ali, né, de finanças e cuidado com saúde e outras necessidades. Não é só isso, mas esse cuidado também se estende ao amparo espiritual e emocional, como nós vemos aqui nesse texto. Nesses textos, nesses versículos que nós lemos, é justamente isso que nós encontramos. É a necessidade da igreja se mover, se movimentar, para ser um amparo, instrumentos nas mãos de Deus, para ajudar o próximo na sua vida emocional e espiritual, que nós já chegamos a entender muito bem que está tudo ligado. O emocional com o espiritual, tudo junto, alma e espírito, tudo junto, né? Tudo junto e misturado, como se diz. Então, irmãos, a vida cristã, ela não é vivida de forma isolada, mas em comunidade. Comunidade. O Senhor nos criou para vivermos em comunhão e nos deu o privilégio de cuidarmos uns dos outros. Ele nos deu esse privilégio. E esse cuidado não é apenas físico ou material, mas é também emocional e espiritual. E veja aqui que, conforme nós lemos, esse cuidado uns com os outros, ele não é simplesmente para um grupo de pessoas fazê-lo. Não é um grupo específico, né, um grupinho ou alguma classe específica de pessoas, mas toda a igreja de Cristo. Ou seja, não é somente o pastor, uma incumbência do pastor, embora sim seja uma incumbência importante, uma responsabilidade importante do pastor, mas, de acordo com a palavra de Deus, o cuidar do próximo não é uma tarefa exclusiva do pastor, não é uma tarefa exclusiva da liderança da igreja, não é uma tarefa exclusiva daqueles que são mais velhos espiritualmente, né, daqueles que têm mais tempo de conversão, daqueles que têm mais entendimento da palavra. Não é isso, mas são todos que fazem parte da igreja de Cristo. Todos são chamados a cuidar uns dos outros. Nós somos cuidadores uns dos outros. Sabia disso? Nós somos cuidadores uns dos outros. Nós somos tutores uns dos outros.
E é isso que nós vamos ver aqui. Aqui nessa carta aos Tessalonicenses, então Paulo escreveu 2 cartas, né? A primeira, e você vê aí logo em seguida a segunda carta à igreja que estava na cidade de Tessalônica, né? Aos irmãos ali tessalonicenses. Não precisa abrir lá, mas em 2 Coríntios capítulo 8, nos descreve ali uma região que a Bíblia diz que era uma região profundamente pobre, chamada de Macedônia. Essa era uma região profundamente pobre, e nesta região haviam igrejas como, por exemplo, a igreja de Filipos, cujo Paulo escreveu a carta aos filipenses. Havia também a igreja em Bereia, né, a igreja dos bereanos, que inclusive lá no livro de Atos diz que esses eram os mais nobres. Por quê? Porque eles examinavam a palavra, né? Se eu não me engano, Atos 17:11, eu acho que diz isso, né? Se eu não me engano. Mas diz ali que eles eram os mais nobres, porque eles examinavam a palavra de Deus, de acordo com aquilo que era pregado, eles examinavam para conferir se era realmente daquela forma que era pregada. Mas também havia a igreja de Tessalônica, lá na cidade de Tessalônica. Essas igrejas enfrentavam muitas lutas e sofrimentos por causa das necessidades que eles padeciam. Eles enfrentavam muitas lutas e sofrimento. E nesta carta que o apóstolo Paulo escreveu a esses irmãos, lá naquela época, ele mostra que os crentes devem se apoiar mutuamente de 3 formas que nós vamos encontrar aqui: consolando, exortando e edificando. São 3 formas em que a igreja deve se movimentar para apoiar, sustentar os outros crentes, os outros cristãos. Esse foi um conceito que o Senhor, através do apóstolo Paulo, ensinou para aquela igreja lá no primeiro século, e é um conceito que se estende, ele vem ecoando através de todos os séculos até chegar em nós hoje. Essa é uma tarefa da igreja, cuidar do seu próximo, consolando, exortando e edificando. E já entrando no assunto, nós vamos ver aqui, porque ele diz no versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 4, versículo 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas quais palavras? Sempre que nós analisamos um versículo para não errarmos, porque hoje o que tem de gente pregando heresia, errando porque considera um só versículo, irmãos, é muito importante para nós entendermos todo o contexto, e nós sempre procuramos fazer isso aqui. Embora esse é o nosso versículo-chave, nós temos que colocar ele dentro de um contexto. Qual é o contexto em que ele foi inserido? Parece que aquela igreja em Tessalônica estava um pouco confusa quanto a alguns assuntos escatológicos, ou seja, quanto a alguns assuntos relacionados ao final dos tempos. Quanto ao destino dos crentes que haviam falecido, por exemplo. Por isso que Paulo diz no versículo 13 o seguinte: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, ou seja, a respeito daqueles que já se foram, daqueles que já morreram. Vocês não devem ficar ignorantes quanto àqueles que já partiram antes de nós. Aí ele diz ali no versículo 13, ele fala que os demais que não têm esperança, esses têm dúvidas, esses são ignorantes, ou seja, aqueles que não têm Cristo. Nós não. Nós temos uma esperança do futuro, nós sabemos o final da história, nós sabemos a sequência dos acontecimentos, nós sabemos o que vai acontecer de agora por toda a eternidade, nós já sabemos, os demais não. Mas aí no versículo 14 ele diz ali que haverá uma ressurreição, e aí no versículo 15 ele diz ali que, ele diz, dizemos-vos pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Ele está falando sobre a vinda do Senhor, o retorno de Cristo, não aqui na terra, mas o retorno para arrebatar a sua igreja, e é isso que nós estamos vendo aqui. Paulo está dizendo, aqui Paulo estava vivo, obviamente, quando ele escreveu a carta, né? Então por isso ele diz, nós os que estivermos vivos. Então Paulo diz ali, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos primeiro daqueles que dormem, daqueles que morreram. Por isso ele começa a explicar no versículo 16, porque o mesmo Senhor
Qual Senhor? Qual Senhor é esse? O Senhor Jesus Cristo. Descerá do céu. Que céu é esse? A habitação de Deus. Com alarido. O que significa alarido? Alarido é uma voz de comando, o comando de alguém. Quem dará o comando para que Jesus volte? Deus, o Pai. E com voz de arcanjo. A palavra de Deus, ela fala a respeito de um arcanjo. O nome desse arcanjo é? Miguel, exatamente. Então, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, haverá uma trombeta. E aí, com todos essa sequência de movimentações ali, né, de barulho, diz ali, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os que morreram em Cristo? Os crentes, os cristãos, os salvos, que já morreram, mas que tinham a sua fé em Cristo. Aqueles que eram genuinamente salvos e já partiram dessa vida. Estes são os que morreram em Cristo. Então, aqueles que já partiram, né, diz ali que eles ressuscitarão primeiro. Haverá um momento em que aqueles que já partiram, eles estão no céu nesse momento, ali gozando da glória do Senhor, vendo ali Jesus face a face, se maravilhando até hoje e por toda a eternidade da glória do Senhor, mas eles estão ali em espírito, Haverá um momento, a Bíblia diz em outros lugares, principalmente 1 Coríntios capítulo 5 diz isso, haverá um momento em que haverá uma ressurreição. E nessa ressurreição, esses que já morreram em Cristo, que estão com Cristo, eles se unirão ao seu corpo novamente. É óbvio que é um corpo glorioso, né? Um corpo sem mácula, um novo corpo. Eles se unirão a esse corpo novamente, e estes se encontrarão com Cristo nos ares, nas nuvens. Esses que morreram em Cristo. Aí depois, e aqueles que estiverem vivos nesse momento? E eu rogo a Deus que eu esteja vivo. Eu gostaria de ver Jesus pairando sobre as nuvens e chamando a igreja e nós subindo juntos. Já pensou que glória? Mas aí ele diz ali no versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Quais que ficarem vivos? No caso, se Jesus voltar hoje, seremos nós. Seremos arrebatados, isso significa que seremos arrancados deste mundo, juntamente com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo, que ele mencionou no versículo 16. Os que morreram em Cristo se unirão ao seu corpo glorioso e se encontrarão com o Senhor nos ares. Depois nós, os que estivermos vivos, também, o Senhor, nesse processo de subida, o Senhor transformará esse corpo abatido, esse nosso corpo doente, abatido, esse corpo que, se você não toma banho, ele fede, se você não toma água, ele se desidrata, se você não se alimenta direito, ele fica desnutrido. Sabe esse corpo perrengue que nós temos? Ele será glorificado. Já pensou, irmã Neuza? Um novo corpo, sem dores, sem nenhum problema, um corpo literalmente perfeito como o de Cristo. Nesse processo nós teremos um corpo transformado e nos encontraremos com Cristo e com aqueles que morreram em Cristo nos ares. E aí ele diz, né, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Daquele momento, por toda a eternidade, nós nunca mais estaremos fora da presença de Cristo. E quando eu digo fora, hoje nós estamos na presença dele, mas eu estou dizendo algo palpável. Nós vamos ver Cristo, nós vamos tocar em Cristo, nós vamos poder abraçar Cristo, nós vamos falar com Cristo pessoalmente. Desse momento em diante, nós nunca mais estaremos sem o Senhor. Por isso, é aí que ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por quê? Porque isso é um consolo. Isso é um consolo. As palavras nos dão esperança à alma. Essas palavras dão esperança à alma que enfrenta a dor do luto, as aflições de enfermidades dolorosas, incuráveis.
as tristezas de um mundo destroçado pelo pecado, as perseguições e o desprezo das pessoas, as incertezas da nossa vida, todas as aflições que nós enfrentamos nesse mundo, essas palavras nos dão consolo. Por quê? Porque tudo isso que nós enfrentamos é momentâneo. É momentâneo. Mas eu sinto dizer, isso não é para qualquer pessoa. É somente para aquele que colocou a sua fé só, exclusivamente em Cristo. Nada mais, nada menos, nenhuma religião, nenhuma entidade, nenhuma outra pessoa, nenhum ser humano que faleceu, nada, é somente Cristo. Nenhuma igreja, nenhuma obra, nada que você fizer, nada que eu faça, pode nos levar ao céu. Somente aquela pessoa que coloca a fé em Jesus como único e suficiente Salvador, essa vai receber essa bênção da consolação. Mas sabe de uma coisa? Talvez algumas pessoas vão dizer assim, mas pastor, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Jesus, eu sei que Jesus é o Salvador. Ok, só que não é isso. Essa fé que nós temos em Cristo como Salvador, ela é transmitida, ela é demonstrada através das nossas obras. Aquela pessoa que crê em Cristo verdadeiramente, ele busca o Senhor, ele crê no Senhor, ele quer aprender do Senhor, ele quer se relacionar com o Senhor. Por quê? Porque ele está vivo, ele não está morto. Ele quer abandonar os seus pecados. Ele não se curva diante da idolatria, diante de ídolos, ele não se curva diante de qualquer outra pessoa. Ele não confia nas suas obras, não confia no batismo, não confia na igreja, não confia na sua religião, é somente em Cristo. Mas um ponto-chave importante aqui é que, além de todas essas coisas, ele se arrepende dos seus pecados e clama ao Senhor pela sua misericórdia e pelo seu perdão. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos diante de um Deus santo, puro, que não admite sequer nenhuma fagulha de pecado. Nada e nada de pecado. Por menor que seja aos nossos olhos, pecadinho, pecadão, nada, absolutamente nenhum pecado. Por isso que nós confiamos em Cristo e nada mais. Só Jesus. A essa pessoa que, crendo em tudo isso, em algum momento da sua vida, ela reconhece, ela dobra os seus joelhos diante de Cristo e diz: Senhor, eu sou pecador, miserável, se eu morrer nesse momento eu vou para o inferno, mas eu reconheço que nada que eu faça pode me levar para o céu, a não ser a sua morte no meu lugar. E aí quando essa pessoa coloca a fé no sacrifício de Cristo, reconhecendo do fundo do seu coração o quanto ele é um miserável, a ponto de que Deus precisou matar o seu próprio filho para nos conceder a salvação. Quando uma pessoa chega nesse ponto de entender essas coisas, a única coisa que lhe resta é correr para os braços de Cristo e clamar para ser salvo, se arrependendo dos seus pecados. A essa pessoa, de tudo isso que a Bíblia fala, essa pessoa receberá a consolação. Essa pessoa tem esperança. E para essas pessoas, a Bíblia diz em Romanos 8,18: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições deste tempo nem se comparam com a glória que vai nos ser revelada no futuro. Eu sei, irmãos, alguns irmãos aqui sofrem por problemas de saúde, dores, problemas emocionais, dores emocionais e outras preocupações. Mas eu te digo com a autoridade da palavra de Deus, e olha a nossa consolação aí, Jesus está prestes a voltar. Ele está prestes a voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, o Pai sabe, e Jesus está prestes a voltar. Então tudo isso que nós passamos aqui, por mais doloroso que seja, isso é transitório, é momentâneo. À luz da eternidade, do tempo que nós estaremos no céu, isso dura, eu creio que nem 1/1000 de segundo, em comparação com toda a eternidade que nós temos. Mas de novo, para quem é essa eternidade? Para aqueles
que já correram para os braços de Cristo, reconhecendo Ele como único e suficiente Salvador. Então essas são palavras de consolação. Consolação. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 12:15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós precisamos chorar com os outros. Nós precisamos levar essa mensagem aqui aos nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão tristes, sofrendo. Nós temos que levar essa consolação. Consolar significa trazer alívio, esperança ao coração daquele que sofre. Isso é consolar. É isso que significa consolar. Consolar não é simplesmente dizer assim, como muitas pessoas têm o costume, né? Ou não fica assim, vai dar certo. Já viu pessoa? Alguém já falou assim para você? Ou talvez você já falou isso para alguém. Ou não fica triste não, vai dar certo. Não faça isso. Não faça isso. Não faça promessas em nome de Deus, sem saber se Ele vai cumprir. Por quê? Pode ser que nessa vida não dê certo. Que isso, pastor? Está sendo muito negativo? Não, eu estou usando a palavra de Deus. É isso que, de repente, poderia ser dito aos cristãos do passado que morreram através da perseguição, morreram em nome de Cristo, os mártires do Coliseu e tantos outros cristãos, o apóstolo Paulo que foi decapitado, João Batista, que também foi decapitado. O que nós diríamos a respeito de Pedro? Estevão, apedrejado até a morte. Vai dar certo, Estevão, fica firme. Para ele não deu, nessa vida. Mas hoje ele está na vindoura. Hoje ele está na eternidade, lá junto com o Pai. Está vendo? Então a gente não deve falar essas coisas. Vai dar certo, vai dar certo. Meu irmão, toma posse da promessa. Deus vai cumprir a sua promessa. Ele vai te dar o que você precisa. Parece aqueles pregadores de hoje, né? Deus vai te dar o que você precisa, em nome de Jesus. Não, Deus não vai dar nada, se Ele não quiser. Porque Ele é Deus. E se o propósito de Deus for que você sofra? E se o propósito de Deus for te ensinar alguma lição através do sofrimento? O que é muito comum na nossa vida. O Senhor, Ele nos ensina as mais preciosas lições através do sofrimento. Ao invés disso, consolar não é apenas dizer palavras bonitas ou ser positivo, mas é estar atento às emoções do seu irmão e confortá-lo dizendo que, mesmo que as nossas tristezas, aflições e dores não terminem nesta vida, haverá um dia em que estaremos juntos, no mesmo lugar, onde não haverá mais lágrimas, dores, clamor, pranto, sofrimento ou dor. Amém? E esse lugar, com certeza, não é aqui. Por isso ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E a Bíblia diz, irmãos, que da mesma forma que o Senhor nos consola, nós devemos consolar os outros. 2 Coríntios capítulo 1, um versículo interessante, diz assim, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha que legal, que interessante esse versículo. E para aqueles que já me acompanharam em velórios, né? Esse é um versículo que eu sempre cito em velórios. Já citei esse versículo em vários velórios. Eu tive o privilégio e o prazer, não pelo fato de estar ali, né, vendo pessoas chorando, pessoas naquela situação, mas porque nós podemos ser consolados por Deus nesses momentos difíceis. Com a mesma consolação que Ele nos consola, nós também, o texto diz que nós devemos consolar os outros.
com essa mesma consolação. Então, irmãos, use sempre a palavra de Deus. Não faça promessas que você não sabe se Deus vai cumprir. Use a palavra de Deus para consolar uns aos outros. Tanto é que a palavra de Deus diz em Salmo 19, versículo 7, né, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Refrigera, traz refresco para a alma. Tá bom? Então, consolação. A volta de Cristo traz consolação. Segunda coisa segunda forma de nós podermos cuidar, que nós devemos cuidar uns dos outros é exortando. Exortai-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros. Ele diz ali no versículo 11 do capítulo 5. Você observou? Por isso, exortai-vos uns aos outros. Exortar significa encorajar, estimular, animar, corrigir com amor. Com amor. Isso é exortar. Encorajar, animar. E às vezes, para encorajar, você precisa corrigir, precisa repreender. Irmão, não faça isso não, isso está errado. Mas vem, vamos seguir a Cristo junto. Isso é encorajar. E qual que é o contexto aqui? Já que o contexto é tão importante, qual que é o contexto? Na verdade, aqui nós podemos fazer uma junção. O contexto é o mesmo. Aquele contexto que nós vimos sobre o retorno de Cristo para arrebatar a sua igreja, e aqui nós temos uma extensão desse contexto. Depois que Paulo ensinou sobre o arrebatamento da igreja e a esperança que isso nos traz, a esperança de consolação, ele ensina agora sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, que chegará como um ladrão de noite. Isso você observa ali no versículo 2 do capítulo 5. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pastor, mas o que é esse dia do Senhor? Bom, a Bíblia responde. Se você precisar dos versículos exatos, eu posso te passar, me procura, tá? Mas eu vou dizer aqui os profetas que mencionam, mas tem todos os versículos, eu posso te passar. Os profetas Isaías, Jeremias, Joel, Amós e Obadias, eles declaram de forma precisa e clara o que é o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma sequência de eventos que acontecerão após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja. Que incluem o período da grande tribulação, que de acordo com a palavra, é um período de quantos anos? 7 anos, exatamente. Onde Deus derramará a sua ira neste mundo sobre o pecado e sobre todos aqueles que rejeitaram a Cristo. O Senhor derramará a sua ira. Ah, mas Deus é amor. Sim, mas Ele é um Deus que se ira contra o pecado. Ele não deixa o pecado impune. A Bíblia é clara sobre isso. E esse período, então, o dia do Senhor, ele começa ali nesse período da grande tribulação, onde Deus vai trazer sofrimento, permitir sofrimento a esse mundo, para julgar o pecado, e vai até a volta de Jesus a esta terra, onde ele pisa, aí sim, ele pisará nessa terra. No arrebatamento não, ele vai ficar nas nuvens. Mas depois desse período de 7 anos de tribulação, o Senhor Jesus, junto com todos os seus santos, ele pisará nesta terra e ele estará reinando por quanto tempo? 1000 anos. Muito bem. Ele estará reinando por 1000 anos. Todo esse período de julgamento é o dia do Senhor. Um ponto importante aqui é que a igreja não estará na grande tribulação. Ah, pastor, mas eu já ouvi tanta gente dizer que sim, mas a Bíblia diz que não. Ah, pastor, mas onde está escrito isso? Bom, obrigado por perguntar. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10. Ele diz ali: e esperar dos céus o seu Filho, Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa? É a ira de Deus derramada sobre o pecado. Jesus nos livra dessa ira. Capítulo 5, versículos 8 e 9. Lá onde nós estávamos, capítulo 5, versículo 8 diz: mas nós, os salvos, que somos do dia, não das trevas, não da escuridão, somos da luz do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, uns com os outros, olha, e tendo por capacete a esperança da salvação. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A salvação é nossa. Todo aquele que já se curvou diante de Cristo, a salvação é tua, a salvação é nossa. A ira de Deus não está mais sobre nós. E um dia essa ira vai ser derramada sobre a terra, não sobre nós. Por quê? Conforme nós vimos no capítulo anterior, nós estaremos lá no céu, junto com Cristo. E esse é um assunto interessante, nós vamos falar sobre isso na santificação plena, lá no céu, né? Aí vai haver ali as bodas do Cordeiro e tantas outras coisas, nós vamos estar vendo isso no futuro, tá bom? Mas, voltando aqui, somos chamados a exortar uns aos outros para que nós permaneçamos firmes e fiéis ao Senhor, conforme o versículo 8. Nós não fazemos parte das trevas, por isso devemos viver vidas santas diante de Deus, não em trevas, mas na luz. O que isso significa? O que tem a ver com exortação? Devemos exortar os desanimados, os irmãos ausentes sem razão, os irmãos com atitudes erradas, os irmãos sem fé, os irmãos rebeldes, os irmãos contenciosos e briguentos. Tem isso? Ixi. Os irmãos fofoqueiros. Tem isso? Os irmãos preguiçosos. Existe isso? Enfim, nós precisamos exortar todos os irmãos, cada irmão, a permanecer firme e santo diante do Senhor. Por quê? Porque nós não somos da ira, nós não somos das trevas, nós somos da luz. Nós devemos correr para a luz, fazer as obras da luz, não das trevas. Por quê? Porque nós somos salvos em Cristo. Essa é a exortação que precisamos exortar uns aos outros. Isso é exortação. E veja como isso é uma necessidade que todos nós temos. Todos nós precisamos ser exortados. Todos nós precisamos. E todos nós precisamos exortar uns aos outros. A palavra diz em Hebreus 10, 25: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. De que forma? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes, que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? A volta do Senhor, o arrebatamento da igreja. Nós estamos de partida, por isso nós precisamos viver vidas santas, para podermos ouvir um dia do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Né? Isso é exortação. Nós temos que exortar. Mas ele diz ali no versículo 11: e edificai-vos uns aos outros. Através da edificação. Edificar vem da ideia de construir uma casa, construir um edifício firme. Na vida espiritual significa fortalecer a fé, promover crescimento, acrescentar, aumentar. Isso é edificar. E qual que é o contexto aqui? É o mesmo. Depois de falar da importância da exortação uns aos outros, Paulo diz que não basta somente exortar, mas edificar. Ou seja, ele lembra que todos os irmãos devem continuar crescendo juntos espiritualmente, construindo uma fé sólida e madura. Uma fé sólida. Crescer para a maturidade. E é isso que a edificação faz. A edificação faz isso. Edificar ao próximo significa ajudá-lo a crescer para a maturidade cristã, ajudar o seu irmão no seu crescimento. Irmãos, a pergunta é: o que nós estamos fazendo para contribuir para o crescimento do meu irmão? O que nós estamos fazendo? A Bíblia diz em Romanos 14, 9, né? Portanto, sigamos as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Está escrito. Além disso, em Romanos 15, olha lá, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Agradar o próximo no que é bom para a edificação.
Isso significa que cada vez que nós nos encontramos, nós devemos crescer na edificação, crescer na maturidade. Eu devo te acrescentar algo, você deve me acrescentar algo, não tirar, não subtrair, acrescentar. Tem certas coisas que subtraem, não tem certas coisas que subtraem. Pega essas coisas e joga fora, pega coisas que somam. Cada crente tem a responsabilidade de ser um instrumento de edificação na vida do seu próximo. Por isso, orem uns pelos outros. Melhor, orem uns com os outros. Chega para o seu irmão em Cristo, antes do culto, não sei, em algum momento, depois do culto. Irmão, vem cá, eu quero fazer uma oração junto, pode ser? Vem cá, vamos fazer uma oração nós dois aqui antes de ir embora? Antes do culto, irmão, vem cá, vamos orar nós dois, vamos orar pelo culto, vamos orar pelo pregador, vamos orar. Falhamos nessas coisas, compartilharmos as nossas dificuldades. Vai na casa de alguém, leia a Bíblia com aquela pessoa, ore com ela, visitem-se, ensinem a palavra de Deus uns para os outros, oferece estudo bíblico, evangelize, vai fazer alguma coisa. Nós precisamos, irmãos, estar juntos na edificação. Chama o seu irmão em Cristo e fala: irmão, irmã, eu tenho uma visita para fazer, vamos lá fazer comigo, vamos lá visitar. Irmã, a irmã fulana não está no culto hoje, vamos fazer o seguinte, vamos na casa dela essa semana, ver como é que ela está, se ela precisa de alguma coisa. Não, nós não vemos mais isso. Essa foi uma das coisas que marcaram o começo da minha conversão. Mas hoje parece que a frieza tomou conta. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém, faça alguma coisa para edificar o seu irmão. Então, irmãos, consolando, exortando, edificando. Essas são as formas que nós devemos cuidar uns dos outros. Agora, se você olhar os versículos 12 e 13, ele fala sobre aqueles que trabalham entre vós, que presidem entre vós, aqueles que vos admoestam. Quem são esses? Quem são esses? Os pastores e a liderança. Consegue ver a importância não somente do pastor ou da liderança edificar, mas a necessidade dos irmãos edificarem também? Aí ele finaliza dizendo o versículo 14: rogamo-vos também, irmãos, a conclusão aqui, admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Esse versículo já traz uma conclusão para nós. Enfim, irmãos, cuidar da vida espiritual e emocional uns dos outros é uma ordem de Deus e é essencial para a vida da igreja. É essencial. Se nós desejamos crescimento espiritual, crescimento na palavra, crescimento na maturidade, crescimento numérico, porque o nosso relacionamento, isso chama a atenção lá fora. Se nós queremos isso, nós devemos ser instrumentos de Deus, através da consolação, consolando uns aos outros, através da exortação, encorajando aqueles que precisam de encorajamento e endireitar os seus caminhos diante do Senhor, e através da edificação, sendo instrumentos de Deus para o crescimento do meu próximo. Ajude aquele que não consegue perdoar a enxergar a importância disso. Ajuda também aquele que não consegue pedir perdão. Fortalece o seu irmão desanimado. Leve a alegria de Cristo até aquele irmão que está triste. Comunique-se com aquele que está ausente hoje à noite. Você sabe quais são os irmãos que estão ausentes? Repreenda os irmãos invejosos, egoístas, fofoqueiros, murmuradores, briguentos, orgulhosos, ingratos, rebeldes, etc.
repreenda com amor, com a palavra. Lembra da mensagem que nós vimos, falando a verdade uns aos outros, Efésios 4:25? Com amor. Seja um instrumento na mão de Deus. Afinal de contas, assim como o Senhor cuida do nosso coração, Ele também nos chama a sermos instrumentos seus para o cuidado dos corações daqueles que sofrem. Você está sofrendo? É momentâneo. Fica firme, fica fiel. Mas use a sua vida para consolar o seu próximo, para consolar o seu irmão. E quando nós passamos a ter essa visão da importância de consolar o próximo, muitas das vezes nós esquecemos e deixamos para trás as nossas aflições, porque a gente deixa de olhar para a nossa própria vida e começamos a olhar para a vida do outro. Amém? Que o Senhor use a sua vida. Nós cantamos isso hoje à noite. Não é isso? Usa-me. Espero que o Senhor possa usar a minha e a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para nós podermos terminar.